Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e feliz ano novo! É oficialmente o primeiro vídeo do ano de 2024 e uma forma legal de começar é vendo como é que andou as leituras do ano passado. Então hoje eu vou fazer uma sessão de contas, mais ou menos isso, que é uma lista que eu faço geralmente no final de cada ano, com os livros que eu comecei e não terminei. Então vamos começar a ver a quantas andas essa lista que foi feita, no caso, no final do ano de 2022, para tentar encaixar nas leituras de 2023. Então essa lista tem 30 títulos e é um verdadeiro desastre. Mas vamos lá. O primeiro título é O Mesmo Mar, um título de Amos Oz, e eu lembro que conta sobre uma família após a mãe, no caso, morrer. Aí fica o pai, o filho, ele sai para fazer um mochilão pelo mundo, ele tinha um relacionamento com uma moça, e aí essa moça meio que continua frequentando a casa, no caso agora do pai, que é viúvo e tal, e mais ou menos por aí que eu parei. E não sobrou nenhum da Agatha Christie, e eu não consegui engatar nessa leitura, né, um romance policial. Não sei, não me causou muito interesse. E aí, o primeiro livro da lista, que é Nascida em 1982, que eu vou trazer para vocês mostrar só os que eu li. Não foi muito da lista, senão empilhar um horror de livro aqui. Que foi esse aqui, Kim Ji-yoon, Nascida em 1982. Foi um livro muito bacana, fiz várias marcações e é muito interessante o cenário que a escritora desenvolve aqui, que ela aborda a vida de várias gerações de mulheres. No caso, tem a protagonista. Ela, em um momento da vida dela, ela desenvolve um transtorno. Não sei se transtorno é exatamente a palavra, mas ela meio que perde um pouco a sanidade, porque ela começa a apresentar a personalidade de outras mulheres da vida dela. A primeira personalidade que ela apresenta, assim, é quando ela está na casa do sogro dela, e aí ela começa a falar como se fosse a mãe dela. E aí depois ela fala como se fosse uma amiga do marido dela, da faculdade, que acabou virando amiga dela também. Aí depois, sabe? E aí ela vai, a partir dessa deixa, ela vai falando sobre a vida de várias mulheres e de tempos diferentes, gerações diferentes. Vai falando um pouco sobre o avanço da... Não é feminismo, mas o avanço da igualdade de gênero também não se aplica, mas algo nesse sentido, sabe? A questão da mulher sair, poder trabalhar, poder estudar, poder ter uma vida além da de mulher do lar, serva do lar. Então, desprovida de todo e qualquer direito. Ela só tinha o dever de cuidar do lar, dos filhos e tal. E na cultura sul-coreana, isso é bem pesado. O cenário da mulher brasileira e o cenário da mulher sul-coreana, mesmo na atualidade, tem uma divergência muito grande. Então, você joga 50 anos para trás, 30 anos para trás, essa diferença é gritante, sabe? Então, é muito interessante ver essas diferenças culturais, como que a mulher se desenvolveu durante alguns eventos históricos e
de desenvolvimento social e cultural e econômico dentro da sociedade sul-coreana, que tem um desenvolvimento muito particular deles, né, de pós-guerra, de separação de Coreia do Norte e Coreia do Sul, a forma, o sistema que eles adotaram para se desenvolver de uma cidade basicamente rural para uma potência econômica que eles são hoje. E tipo, os reflexos disso nas pessoas, no pensamento das pessoas, nas gerações, os abismos, né, que existe de pensamentos, de percepção da sociedade entre as gerações e tudo mais. E é muito bacana. É um livro pequeno, mas que ele aborda muitos assuntos assim, pertinentes, sabe? E não é uma coisa maçante, não é uma coisa tipo romantizada ou então vitimizada, não, são fatos, sabe? Aconteceram, é isso. Acontece, é isso e assim funciona. Sabe, não tem flores, e a escrita ela é bem assim, bem enfática, não tem muito arrodeio, sabe? É sobre isso que eu vou falar e discorre sobre isso de uma forma bem direta, bem característica da literatura asiática em si. E o mais interessante é que aqui, olha, ela coloca muitas referências. Referências de estudos publicados, de reportagens, sabe? Então isso dá todo um corpo pro texto, dá todo um peso maior. Porque apesar de ser uma ficção, ela é totalmente baseada na realidade, inclusive na realidade da escritora. Ela teve que sair do trabalho dela por conta da maternidade e, baseado na experiência dela, ela fez esse estudo aqui e publicou esse livro. Ela foi muito criticada, né, na Coreia por causa da publicação desse livro. Ela passou por uns maus bocados por causa disso daqui, porque, como deu pra perceber, a sociedade sul-coreana ainda é uma sociedade muito tradicional, muito patriarcal, e a visão que eles têm do feminismo ou da atuação da mulher na sociedade é um pouco diferente da que a gente tem. Independente de qual vertente do feminismo você conheça ou siga, é uma visão bem diferente, né? Então, todo e qualquer tipo de manifestação nesse sentido é bastante criticado, independente de quantas explicações, de quantos embasamentos científicos exista, entendeu? É uma coisa assim, muito mal vista, né? Essa é a palavra. Então, ela sofreu bastante quando ela publicou esse livro. Existem vários títulos hoje no mercado brasileiro que abordam essas questões de como funciona a estrutura familiar neste contexto, né? Enfim. Então aqui fica, né, mais uma pequena resenha sobre este livrinho que é pequenininho, mas é incrível, é maravilhoso e é ótimo também, porque você, apesar de ser uma história de mulheres, de pessoas que estão lá do outro lado do planeta, vivendo um contexto social e econômico totalmente diferente do nosso, em muitas ocasiões a gente consegue reconhecer mulheres que a gente tem contato e até mesmo a gente mesmo, sabe? Nos reconhecer em algum momento ou reconhecer mulheres da nossa família, próximo, sabe? É muito, muito bacana. E o final, gente, o final deixa você com vários pensamentos pensantes na cabeça. E não é um livro assim, tipo, só pra mulheres ler, sabe? É um livro pra todo mundo ler. Leiam. Voltando pra lista, o próximo é Tudo é Eventual. Não é exatamente um livro, mas um conto deste livro chamado Tudo é Eventual, mas esse daqui é um livro com vários contos, é do Stephen King, e Tudo é Eventual eu li assim, não lembro exatamente porque eu peguei e fui ler. Achei um conto muito bacana,
E quero continuar. Só que aí eu tava separando aqui os livros para fazer o Caminho da Torre Negra. E aí, além deste conto, tá na lista, também tem o conto As Irmãzinhas de Lúria. Tá até marcado aqui, vamos ler, não é mesmo? As Irmãzinhas de Elúria também tá neste caminho, que iremos trilhar muito em breve por aqui. Então, sendo os próximos capítulos. Viagem ao Redor do Meu Quarto. É um livro bem bacaninha que fala sobre o rapaz que ficou confinado, né, dentro do seu quarto por 42 dias, se não me engano, depois de vencer um duelo com um oficial e tal. E aí ele pegou e escreveu esse livro durante esse confinamento. Não lembro nada além disso. Aí vem uma HQ que eu vou mostrar porque eu me recuso a pronunciar esse nome. Não é necessariamente um HQ, é um mangá do Ino Asano. Este aqui. É um mangá com várias histórias curtas, né? Vários contos. Eu sei que eu fui lendo e daqui a pouco não estava lendo mais e acabou que pra mim que eu não continuei. São várias histórias bem bacanas, bem típica do Senhor Asano. E são aquele tipo de história assim, que você termina e você fica assim, pois é, né? Complicado. O próximo da lista eu também li, que é também um mangá, um quadrinho, um HQ. Esse é Fragmentos do Horror, do Junji Ito. Essa edição aqui é muito bonita, da Sai. Gente, olha que agonia. Aqui. Enfim. O grotesco, né? O bizarro. Também são vários contos, fragmentos de histórias e traço é muito bonito também. Gostei bastante. É uma boa... Pra quem nunca leu o Junji Ito, esse daqui é um bom começo. Um bom começo. Depois isso aqui vai para o Uzumaki. Próximo. Mulheres que correm com os lobos. Eu comecei, mas eu acho que eu não tava muito na vibe de ler não ficção. Assim, eu já estava lendo várias coisas da faculdade e aí eu queria ler um negócio assim, sabe? Que passasse, só passasse assim pela minha mente. Falaremos disso mais tarde, mais pra frente. O próximo é Sociedade do Cansaço. Não faço a mínima ideia de onde é que esse livro tá. Dei uma olhada aqui. Sumiu. Abriu um buraco, entrou dentro. Fui pesquisar pra ver qual era a capa, que nem a capa eu lembrava. E aí é um livro minúsculo, finíssimo. Eu lembro apenas de onde eu estava quando eu comecei a ler esse livro, que eu estava numa fila da lotérica. Só. O próximo é O Paciente. Esse é um e-book e eu comecei a ler ele, aí parei, depois voltei no final do ano de 2022 e aí terminei ele em 2023. E foi muito interessante porque quando eu tava do meio pro fim, eu já tava assim, vidrada, porque é uma história de terror, mas é muito, assim, é a questão que você começa a ler, você fica assim, sabe, atento. E não é tão grande, dá uma leitura que você consegue se pegar e terminar. E aí, eu tenho uma memória afetiva com essa história bem bacana, porque eu estava tão assim vidrada que a minha mãe pegou e perguntou assim, menina, o que é que você tá lendo, não sei o que. Aí eu, peraí. Aí eu dei assim, né, um resumão pra ela do que tinha acontecido até onde eu tava. E ela que estava sentada assim na mesa, ela estava lendo, e eu comecei a ler. Então eu li os 3 últimos capítulos pra ela, assim, em voz alta. E aí quando terminou, ela ficou me olhando assim, menina, por que você fica lendo essas coisas? Foi muito legal. E também tava um clima bem bacana, porque era noite, tava chovendo e tal, só tava gente em casa, então tava
bem em silêncio. E foi bacana. Tá toda uma vibe, assim. Foi legal. O próximo é As Brumas de Avalon. Eu comecei a ler isso daqui quando ele entrou no catálogo do Kindle Unlimited. E eu comecei a ler, aí depois eu coloquei a Alexa pra ler pra mim enquanto eu fazia as coisas. E minha assinatura venceu, ele saiu do catálogo e ficou com Deus. Ficou com Deus, porque eu não tenho... Tipo assim, é uma história que eu quero muito continuar, mas... é pra frente, não estamos com pressa. O próximo é Hamnet. Hamnet é uma história romanceada, supostamente, de um filho de Shakespeare que faleceu. E logo depois ele escreveu a peça Hamlet. A grafia é diferente, mas a pronúncia é bem parecida. E como a minha dicção é de centavos, eu acabo falando a mesma coisa. Hamlet e Hamlet. Um romance, né, que explora essa ideia do filho de Shakespeare. Lembrando que não existe de fato algo que comprove que essa criança existiu. Existem pouquíssimas informações a respeito da vida pessoal de Shakespeare. Tanto é que algumas pessoas especulam que Shakespeare sequer existiu ou que foi uma única pessoa. Enfim, mistérios. Porque nessa época eles prestavam mais atenção, eles tinham mais foco na profissão, né, do escritor do que na vida propriamente do escritor. A vida dele era de pouco interesse, tipo, de publicação, né? O próximo, A Pequena Livraria dos Achados e Perdidos. Já estamos no 13º. É um livrozinho de romance, bonitinho. Comprei porque estava super barato e a capa é fofa. E a única coisa que eu lembro é que começa com a menina indo pro funeral, pro velório da mãe dela. E aí, aparentemente, elas não tinham uma relação muito bacana. Só também. O outro é Fantastes, que é um livro muito bonito. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui. Cara, eu acho muito lindo esse livro. Ele vem nessa luva, que aí forma como se fosse um quadro. E... o quê? Ele é belíssimo. E ele tem alguns detalhes aqui durante a diagramação. E é um conto de fadas. Sim, chegamos na idade em que voltamos a apreciar contos de fadas. Só lembro que o rapaz acordou no quarto dele e tinha um portal. Por que parei, eu não sei. Mas tá aqui. Quem sabe esse ano sai. Ou não, é só uma lista também. E eu gosto de fazer listas. 15º livro dessa lista é Roube como um Artista. É um livreco também que fala muito sobre essa questão de criatividade, de como você se inspirar em alguma coisa sem comprometer os direitos autorais, essa coisa muito bacana, principalmente quem trabalha com questões de criatividade, produção de algum tipo de conteúdo e tal. É muito legal. Só que eu não terminei, mas gostei. Talvez eu termine, pegue, crie vergonha na cara e leia, porque é um livreco. O próximo é O Chamado do Meu Povo. Da menina que ela foi resgatada após um desses conflitos que aí esse pessoal que tinha uma vila lá, morava numa fazenda, que tentava mediar esses conflitos, né? E aí quando eles chegaram, os conflitos já tinham ocorrido e ela foi uma das sobreviventes que ficou para trás, porque a maioria fugiu, né? E aí os que não conseguiram fugir morreram. E aí ela foi encontrada, ela era ainda um bebê, e aí ela foi levada e criada junto com as outras crianças. Aí conta assim com a forma como ela foi tomando consciência de que ela era diferente e de que ela pertencia a outro lugar e tal. Por isso que o nome é O Chamado do Meu Povo. E ele é contado como diário, né, que um outro rapaz encontra porque
O começo da história, assim, ela tá já adulta numa caravana, e aí ela pede pra parar em alguma altura da floresta, deixa as coisas dela tudo lá dentro, tira a roupa e adentra no mata. Aí um dos rapazes que tava sentado lá dela fica tipo assim, em choque, né? E aí um outro indígena que tava lá dentro pega e fala pra ela, né, que roupa é coisa de branco. E ela tava voltando pra casa, então ela não ia precisar daquilo. Aí eu lembro muito dessa parte que eu achei muito bonita. Não é necessariamente essas palavras, mas é nesse sentido. E aí, na coisa lá, ele encontra o diário dela, que aí ela vai contando e discorre toda a história dela. Eu parei no momento em que ela vai pra escola, que ela sai da fazenda e vai pra vila estudar e tudo mais. E eu não lembro, eu sei que eu tava gostando tanto dessa história e por alguma razão eu parei. Mas eu vou achar esse livro. O próximo é No Silent Experience. É um livro com várias dezenas de pequenas histórias. Tipo, pequenas histórias mesmo. Tipo, de uma página e meia. Eu acho que a maior que tinha lá tinha umas 2 ou 3 páginas. E é um compilado de várias narrativas. Tem descrições de lugares, tem pedaços de entrevista, tem relatórios de experiência, tem contando a história de um artista de rua, e é até pintado, assim, sabe? Aleatório, só que conforme você vai lendo, você vai vendo que elas têm uma continuidade. Só que elas são quebradas, assim, uma história dentro da outra, mas não necessariamente uma tá ligada à outra, pelo menos até onde eu li. Né? E também parei porque fiz outras coisas. O próximo é Vai Embora da Casa dos Seus Pais. Não quero. Não faço ideia do que se trata, mas, né, o título é explicativo. Talvez seja uma ficção, provavelmente. Não faço ideia. A Mão do Amo é uma história que conta a relação sobre um homem que a família dele morre lá e tal, e ele herda um casarão. Nesse casarão tem uns gatos, uns cachorros, e aí meio que conta a relação dele com esse novo ambiente. Zona Morta, Stephen King. Pretendo retomar muito em breve. Carrie é também do Stephen King, e é uma leitura que arrasta pra mim. Eu já tentei ler ele umas 2 ou 3 vezes, mas não sei. Mas se eu pegar e começar a ler, eu sei exatamente tudo o que aconteceu. Mas não vai, sabe, eu leio 1, 2 páginas e eu fico... Mas eu quero muito ler, porque é a primeira obra publicada dele, né? Então, gostaria de terminar de ler. Os Sofrimentos do Jovem Werther é um clássico do Goethe. Também não sei, porque parei de ler. É uma história muito bacana, de um pessoal muito emocionado. O pessoal emocionadíssimo. Quando esse livro foi publicado, ele teve um impacto negativo, né? Porque o personagem principal, ele tira a própria vida no final do livro. E muita gente seguiu o exemplo dele. Se identificou e acabou, né, acontecendo isso. Então, essa sombra, né, atrás desse título, e aparentemente o Goethe se inspirou um pouco nele mesmo, só que diferente do personagem dele, ele continua vivendo, né? Talvez ele tenha apenas matado essa coisa que cresceu dentro dele. Enfim, é muito bacana. Porém, não terminei, mas pretendo também, muito em breve. O Hobbit também vem aí. Pra não dizer que eu não sei nada de Hobbit, eu sei que em uma toca no chão de um Hobbit, alguma coisa assim começa. Eu li exatamente uma página, a primeira página e só. 24º, Arabat é uma fantasia. É a única coisa que eu lembro. É um livro muito bonito, cheio de ilustrações. É uma série, se eu não me engano, mas só foi publicado primeiro. A saga, né? O próximo, Acotar. Eu li exatas 30 páginas desse livro e não me desceu. Gosto da escrita de Sarah J. Maas, dos personagens e tal, mas eu não sei, eu engatei em Acotar de um jeito que não vai pra frente, de jeito nenhum. Mas, quem sabe a gente consegue quebrar essa barreira esse ano também, ou no próximo. Carmila é um
clássico, né, da literatura gótica, que é uma das primeiras histórias de vampiros que foi publicada. Ela aí meio que tá aí nos primórdios dessa figura do imaginário literário, que é os vampiros. E aí ela tem esse livro, Carmila, e se eu não me engano foi publicado antes de Drácula. Vamos descobrir. Próximo é Um Teto Todo Seu, que é um livro de não ficção, um ensaio da Virginia Woolf, que, se não me falha a memória, fala sobre a mulher dentro do mercado literário, do que ela precisa, do ambiente que ela precisa para poder desenvolver a sua literatura, algo assim, nesse sentido. E é um texto muito importante também da literatura. Próximo é um livro muito fofo, chamado Castelo Animado. Eu gosto bastante das animações do Estúdio Ghibli. E Castelo Animado eu só comecei, não terminei, não sei porquê, porque eu gosto muito. E é uma escrita muito bonita também. E o próximo é Nárnia. Eu tenho nessa edição... Aqui. Tá bem pertinho. Nessa edição de volume único, é uma edição bacana. Aí eu parei bem aqui. Ela tem umas ilustrações e tal. E aí eu parei em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, na página 150. Não sei porque eu parei, porque eu tava gostando muito. Eu gostei bastante do primeiro, que é o Sobrinho do Mago. Achei muito legal. E aí agora... talvez eu retorne. Talvez eu comece novamente. Talvez eu releia o Sobrinho do Mago pra continuar. E também se eu dividir e ler um livro por mês, um a cada 2 meses. Não sei, são quantos livros? São 6, 7 livros? São 7 livros, mais 3 maneiras de escrever para criança. São os 7 livros, mais esse texto aqui. Dá 7 meses, dá pra ler um por mês. E aí a gente consegue vencer esse Teclemacito. Mas isso aqui conta como 7. E por último, um livro que eu li. A Vida Invisível de Ed La Rue. Quando eu li, eu fiquei assim... Mas aí eu continuei, eu engatei a leitura e li bem rápido. No começo eu demorei pra engatar, mas depois foi. E assim, gostei. Depois não gostei. Depois gostei de novo. Aí eu fiquei na dúvida. Aí eu comecei a reler algumas partes. E aí eu fiquei... sabe assim, eu gostei. Mas parece assim que faltou um negócio. Faltou um trem, sabe? Aquele negócio parece que foi, mas não chegou lá. Aí, eu vi uma resenha da Debs, do Olabocós, e aí eu falei, é isso. Só que ela realmente não gostou. Só que, no geral, eu gostei. Só que eu entendi o que é que faltou, assim, o tempero que faltou, eu entendi o que era. E aí eu consegui gostar dele e saber o que eu não gostava. E aí deu certo. Inclusive, recomendo, com ressalvas. Mas é ótimo, principalmente para quem é jovem leitor, né? Vai aproveitar muito. Agora uma pessoa que já tem um repertório, assim, tudo mais, vai sentir isso, assim, sabe? Essa coisa de vai, mas não chega. Mas quem, que nem eu, que é só alfabetizada, vai aproveitar bem a leitura. E o final eu achei maravilhoso. Achei a ele boba mesmo, pra não dizer burra. Achei quase insuportável. Mas os outros personagens salvam. Gostei. Com ressalvas, muitas ressalvas. Mas tá aí. Então é esse. Esse foi a lista dos livros não lidos de 2022 que eu trouxe para 2023 e os que eu li. Agora, a parte boa é que este ano de 2023 eu deixei poucos livros para trás.
poucos livros ficaram aí nesse caminho. E agora, atualizando, né, a lista de livros que ficaram para trás de 2023, só foram 8, o que é uma grande evolução, não é mesmo? Porque deixamos aí para trás 2022, 30, agora só temos 8, uma evolução. E são eles. Talvez você precise conversar com alguém, Uma Bruxa no Seu Tempo, que eu comprei porque estava na vibe da Ed La Rue, e aí eu comprei esse também. Submissão, que é um livro muito interessante, né, lá, que conta sobre a França, se o partido muçulmano, gente, me perdoe se eu estiver falando errado, mas se o partido muçulmano tivesse assumido em algum momento ali da história da França, que a França tem aquela parte ali da Europa, né, tem um atrito bem grande com o pessoal que é muçulmano. E aí ele fez essa especulação aqui de como seria se esse partido tivesse chegado ao poder. O próximo é o Conde de Monte Cristo, né? Tá aí na meta para ler esse ano. Vai sair. A Agonia de Eros. Um livrequinho bem pequenininho. Contos de Fada em suas versões originais. Eu tenho um audiobook dele. Eu parei, sei lá, em 40%, algo assim. Parei na Pequena Sereia. E Antes que o Café Esfrie. Estamos bem aqui. E demorei tanto e o café esfriou e já saiu mais 2 livros. Já temos Antes que o Café Esfrie 2 e 3. E ainda não terminei de ler o 1. Mas vem aí. Então é isso, pessoal. Essa foi a lista dos livros esquecidos no churrasco. Né? E vamos ver o que a gente vai poder fazer por ela esse ano. Não é, tipo assim, uma coisa... Ai, meu Deus, preciso ler. Não, mas uma coisa que tá aqui. Tá aqui, querida. Você começou, por favor, termine. Entendeu? Olha o seu tempo, gatas. Se não quiser também tá tudo certo. E vida que segue. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Se você chegou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe o seu comentário. O que você achou desse delírio? Tá bom, gente? Muito obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo.